Cacai divulga carta com conselhos a Lula, isolado e capturado. Vamos ler aqui no Diário do Centro do Mundo. Saiu na coluna da Andréa Sadi também, né, no Globo, no G1. O advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Cacai, divulgou neste domingo, dia 16, uma carta aberta com conselhos ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No texto enviado a ministros e aliados do petista, Cacai afirma que o atual mandato de Lula é marcado pelo isolamento e a falta de articulação política, contrastando com a gestão do presidente entre 2003 e 2010. Alguns políticos me confidenciaram que não conseguem falar com o presidente, é outro Lula que está governando, diz o trecho da carta. O Lula do terceiro mandato, por circunstâncias diversas, políticas e principalmente pessoais, é outro, não faz política, está isolado, está capturado. Cacai é membro ativo do Grupo Prerrogativas, formado por juristas e advogados progressistas. Apesar das críticas, o coordenador do Prerrogativas, Marco Aurélio de Carvalho, ressaltou que a carta reflete uma posição pessoal e que o grupo mantém apoio incondicional ao governo Lula. Veja a íntegra da carta. Lula, a esperança da democracia. Até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta o nosso edifício inteiro. Vamos lá, meus caros, minhas caras, para a gente seguir aqui. Pedro, cada vez mais parece que estamos andando em círculos. Mas, gente, falar uma coisa para vocês. A sensação dos próximos anos vai ser horrível. Tá? Vai ser horrível. A gente vai sentir em determinado momento que a gente vai perder. Mas vamos manter a cabeça no lugar. Vamos manter o prumo no lugar. Continuamos apoiando o presidente Lula. Continuamos apoiando o governo Lula. Criticamente ou não criticamente. E vamos em frente porque a gente vai ganhar isso aqui. Lula ganhou 3 vezes e elegeu Dilma como sua sucessora. À época, elegeria qualquer de seus ministros, pois era imbatível. Certa vez, conversando com um senador do PT, ele me disse que tinha um ano que tentava uma audiência com a presidenta Dilma, ela não fazia política, sofreu impeachment. Um dia, no governo Lula, um senador de oposição me liga às 11 da manhã e reclama que tinha sumido há 15 dias, era suplente, e que não havia sido recebido pelo Zé Dirceu, chefe da Casa Civil. Liguei para o Zé, ao 12h30, a gente estava almoçando no Palácio do Planalto, o Zé, de longe o mais preparado dos ministros, deu um show, discorrendo sobre o estado de origem do senador, que saiu de lá com o número do Zé completamente encantado. Neste atual governo Lula, fez de melhor, podia para enfrentar Bolsonaro e ganhar do fascismo, impedindo que tivéssemos mais 4 anos de Bolsonaro, seria o fim da democracia. Seriam destruídas de maneira irrecuperável tudo que foi construído nos governos democráticos, não só do PT. O fascismo acaba com tudo. Este é o maior legado de Lula. Para tanto foi necessário, senão não teríamos ganhado fazer uma aliança ampla demais. Só o Lula conseguiria unir e fazer esse amplo arco para derrotar Bolsonaro. Aqui em casa, no dia da diplomação, 12 de dezembro, determinado político se aproximou em um momento em que Lula e eu conversávamos, colocou amistosamente a mão no meu ombro e fez uma brincadeira. Ao sair da roda, Lula me falou baixinho rindo. Este jamais será meu ministro e ele acha que vai ser. No dia 1º de janeiro ele assumiu como ministro. Esse brilhantismo do Lula nesse momento difícil, não fosse sua maturidade, não teríamos tido a chance de vencer o fascismo. Por isso, cometo aqui uma certa indelicadeza de comentar este fato, para ressaltar a maturidade do presidente Lula. Obrigado, Lucão! Lucão mandou uma arara vermelha no Pix. Faltam aí R$140, gente. Vamos contribuir aqui para a gente fazer bem o nosso trabalho, meus caros, minhas caras, meus bonitos, minhas bonitas, meus lindinhos, minhas lindinhas. Vamos lá para a gente poder fazer bem aqui o trampo, meus caros. Deixa eu seguir aqui para a gente fazer bem o nosso trabalho, meus caros. Mas o Lula do terceiro mandato, por circunstâncias diversas, políticas e principalmente pessoais, é outro. Não faz política, está isolado, capturado. Não tem ao seu lado pessoas com capacidade de falar o que ele teria que ouvir. Não recebe mais os velhos amigos políticos e perdeu o que tinha de melhor. A sua inigualável capacidade de seduzir, de ouvir e de olhar a cena política. Outro dia, alguns políticos me confidenciaram que não conseguem falar com o presidente. É outro Lula que está governando. Com a extrema-direita crescendo no mundo e, evidentemente, aqui no Brasil, o quadro é muito preocupante. Sem termos o Lula que conhecíamos como presidente e sem ele ter um grupo que ele tinha ao seu redor, corremos o risco do que parecia impossível, perdermos as eleições de 2026. Bolsonaro só perdeu porque ele era um inepto.
tivesse ouvido Ciro Nogueira e vacinado ou ficado calado sem ofender as pessoas, teria ganho com uma quantidade de dinheiro que gastou. Perder uma reeleição é muito difícil, mas o Lula está se esforçando muito para perder, e não duvidem dele, ele vai conseguir. Claro que as circunstâncias estão favoráveis ao projeto de perder as eleições, não dou tanta importância para essas pesquisas feitas o tempo todo, mas prestei atenção nesta que indica que 62% não querem que Lula seja candidato à reeleição. A pergunta é, quem é seu sucessor natural? Não foi feito um grupo ao redor do presidente que se identifique com ele e de onde sairia o sucessor político natural. O grupo do Lula, a gente sabe quem é e certamente não vai tirá-lo do seu isolamento. Ele hoje é um político preso à memória do seu passado e isolado. Quero acreditar na capacidade de se reencontrar. Quem se refez depois de 580 dias preso injustamente pode quase tudo. E nós temos o Haddad, o mais fenomenal político desta geração em termos de preparo, um gênio, preparado e pronto para assumir o seu papel. Já fico olhando o quadro e torcendo para o crescimento de uma direita civilizada, com a condenação de Bolsonaro e a prisão, que pode se dar até setembro. Nos resta torcer por uma direita centrista que afaste o fascismo. Só que eu discordo do Cacai, tá? Para mim, tem outros agentes de extrema-direita operando, como Pablo Marçal, inclusive. Obrigado, Leida! Tem direito a livro, viu, minha querida? Em PDF para você. Me manda e-mail, por favor, para pedrozambarda@gmail.com para a gente seguir aí, meus queridos e minhas queridas. Audiência bombando hoje de manhã. Muito obrigado aí pela presença de todos vocês, por vocês serem lindos e maravilhosos. Faltando aí 120 pilas para a gente fazer bem aqui o nosso trampo, meus queridos e queridas. Que Deus se apiede de nós. É necessário lembrar o mestre Torquato Neto no poema do aviso final. É preciso que haja algum respeito, ao menos um esboço ou a dignidade humana se afirmará a machadada. Ótimo texto, como sempre o Cacá escrevendo muito bem, mas discordo de alguns pontos. E vamos seguindo, hein, gente? Faltando 120 aí de Pix, vocês podem mandar no QR Code, tá, gente? Na conta de nome Alessandra. Vamos lá. Aí tem algumas críticas que foram feitas, né? A carta de Cacai. O tempo de reagir já começou. Vamos ver aqui juntos. Por Reinaldo Aragon, jornalista especializado em geopolítica da informação e geopolítica da tecnologia. O debate sobre os rumos da Frente Ampla e a estratégia política para 2026 se intensificou com a carta aberta de Cacai ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O advogado fez uma crítica direta ao isolamento político do presidente e à falta de articulação para garantir a continuidade do projeto progressista. Além disso, defende enfaticamente Fernando Haddad como sucessor natural e aposta que, com a possível condenação em prisão de Bolsonaro, uma direita moderada poderia emergir para ocupar o espaço político que hoje pertence à extrema-direita. Lula enfrenta dificuldades crescentes em manter uma articulação política eficiente. A Frente Ampla foi construída sobre um pacto frágil, reunindo setores diversos do espectro político para derrotar Bolsonaro em 22. No entanto, esse arranjo não se consolidou como uma aliança programática de longo prazo, e há sinais claros de distanciamento entre setores que foram fundamentais para a vitória eleitoral do presidente. Esse isolamento, caso persista, pode comprometer a governabilidade e enfraquecer as bases progressistas para a próxima disputa presidencial. Cacai sustenta que Haddad é o nome mais preparado para assumir essa posição, destacando a sua inteligência e capacidade de articulação. No entanto, essa visão não é unânime dentro do PT e tampouco entre aliados da Frente Ampla. A escolha de um nome competitivo para 2026 não pode ser tratada como uma discussão exclusivamente interna do PT, e sim como um desafio estratégico que envolve toda a base progressista. A fragmentação da Frente Ampla pode dificultar essa definição e, sem um consenso forte, abrir espaço para que candidatos outsiders ganhem força. Cacai aposta que, com a saída de Bolsonaro do jogo político, há um espaço para o crescimento de uma direita moderada, capaz de se afastar do extremismo. Essa expectativa pode ser ingênua, pois o bolsonarismo não é apenas um projeto de poder individual de Bolsonaro, mas sim uma estrutura política enraizada na guerra cultural e na desinformação. A extrema-direita brasileira faz parte de um movimento global, articulado com think tanks, redes de financiamento internacionais
e estratégias de manipulação informacional que operam independentemente da figura de Bolsonaro. Sua eventual condenação e prisão podem até gerar disputas internas dentro do bolsonarismo, mas não significam de forma alguma o enfraquecimento desse projeto político. O advogado projeta um cenário em que a política brasileira pode caminhar para um reequilíbrio, no qual uma direita mais civilizada poderia se consolidar. Eu, por outro lado, vejo um quadro mais desafiador. A extrema-direita não apenas sobreviverá, mas continuará se reinventando e utilizando as mesmas estratégias que garantiram a sua ascensão nos últimos anos. O Brasil continua sendo um laboratório de guerra híbrida e a máquina de desinformação seguirá ativa, independentemente da presença de Bolsonaro como candidato. Diante desse cenário, os desafios do campo progressista vão muito além da definição de um nome para a disputa presidencial. Sem uma estratégia eficaz de enfrentamento da guerra híbrida e da manipulação informacional, qualquer candidatura progressista enfrentará uma batalha desigual. A direita tem a vantagem da mobilização digital, da militância radicalizada e da influência sobre a opinião pública por meio das redes coordenadas de desinformação. O campo progressista, por sua vez, ainda não conseguiu estruturar uma resposta robusta para neutralizar essa ofensiva. Se a Frente Ampla quiser ter chances reais em 2026, precisa agir agora. Primeiro, é fundamental que o governo Lula reforce a sua articulação política, reaproximando setores que foram essenciais para a sua vitória e que hoje demonstram sinais de distanciamento. Segundo, a definição de um candidato forte precisa ser feita com estratégia, levando em consideração o equilíbrio dentro da Frente Ampla e a necessidade de um nome competitivo para além do eleitorado tradicional do PT. Por fim, é imprescindível o enfrentamento concreto à guerra híbrida. Não se trata apenas de disputar votos, mas de compreender que a política hoje se dá no campo informacional. Sem um plano eficaz para desmobilizar as redes de ódio e combater a desinformação, a extrema-direita seguirá com vantagem. O futuro da Frente Ampla depende da sua capacidade de agir com inteligência e estratégia. Não há tempo para ilusões sobre o desaparecimento espontâneo do bolsonarismo ou sobre a reorganização natural da política brasileira em moldes mais democráticos. Eu acho que, assim, se a gente não se precaver, pode ser que nunca a gente tenha mais uma democracia nos moldes tradicionais, tá? Eu sou pessimista nesse aspecto. A gente vai ter que combater a extrema-direita durante muito tempo. Durante muito tempo. A coisa não vai ser mole, tá, gente? Vai ser um negócio duro, vai ser um negócio complicado. O campo progressista precisa estar pronto para um embate intenso, no qual a articulação política e a disputa de narrativas serão determinantes. O tempo de reagir já começou. Ótimo texto do Rei Aragão, eu gosto muito dele. É um querido e analista muito importante. Moisés Mendes já é mais pessimista e deu um pau no Cacai. Moisés Mendes, que eu quero trazer para cá em algum momento também. A esquerda se infantiliza e manda cartinha para Lula, por Moisés Mendes. Vamos lá. Carta aberta a uma figura pública, quando alguém, por egocentrismo exacerbado, se acha no direito de simular um recado com uma lição a um interlocutor conhecido por todos, é um dos truques mais rasos de usuários de uma certa literatice colegial. Hélio Gaspari é o professor dessa gente no Brasil, com recurso das cartas, em que a alma de alguém que já foi importante psicografa uma aula para uma figura de hoje com referências a eventos do século XVIII e XIX. Geralmente é subliteratura moralista da pior qualidade. Cartas públicas são coisas antigas, são galochas parnasianas e são, na essência, uma manifestação de arrogância misturada com ressentimentos e outros impulsos. O autor das cartas públicas acha que pode sugerir uma certa intimidade com o destinatário e dizer: olha só como eu sou capaz de expor os meus sábios conselhos a esse cara. E esse cara, às vezes, pode ser Lula, como escolhido pelo advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o famoso Cacai, a quem ele enviou uma carta que, na verdade, dirigiu aos amigos para dizer que o presidente teria se isolado e virado uma outra pessoa. E a carta pública para os amigos vazou para todo mundo, entenderam? Uma carta pública escrita para ser um recado público, mas que seria também privada, que vaza. Para ficar como recibo daquela conversa do eu avisei. Que cada um decida se é isso mesmo ou se não é, mas a forma escolhida já é uma coisa simplória. Nesse mundo que a marca da direita e não da esquerda é essa simploriedade que reduz tudo a bobagens em sínteses às vezes infantis.
Uma cartinha para Lula de um jurista de esquerda numa hora dessas para se queixar porque não vem sendo recebido e ouvido? Não dá. É coisa do programa de auditório que envia cartas ao Papai Noel. Até o fogo amigo das esquerdas teve queda de qualidade. Moisés deu uma paulada no Cacai, comparando a cartinha para o Papai Noel. E o momento, Cacai? Sociólogo responde à carta do advogado criminalista a Lula. Vamos ver aqui também, meus caros. Por Oliveiros Marques, sociólogo, publicitário e comunicador político. Caro Cacai, não fazemos parte do mesmo círculo de amizades, embora compartilhemos os amigos. Nunca tomamos um vinho juntos, nem dividimos mesa de restaurante. Aliás, a verdade é que nos sentamos à mesma mesa uma única vez. Nem mesmo estivemos na mesma roda desses eventos que reúnem políticos, assessores e lobistas da capital federal. Ainda assim, aprendi a te respeitar pela sua atuação profissional que acompanhei durante quase 2 décadas, em que morei em Brasília nos anos 90 e 2000. Esse reconhecimento me aproximou da tua figura, o que me fez sentir na liberdade de enviar essas poucas linhas. Li no UOL que tu enviaste a alguns grupos possíveis aliados do governo um texto no qual criticas o homem e o político Lula 3. Sim, críticas ao homem e ao político, o CPF é a figura institucional de Lula, pois afirmas que é outro Lula quem está governando, por circunstâncias diversas, políticas e principalmente pessoais, é outro. Primeiro, devo te dizer que tua afirmação é de uma obviedade que me espanta. Como bom conhecedor de Heráclito, que deve ser, sabes que a mudança faz parte da vida, ou seja, nunca nos banhamos 2 vezes no mesmo rio. Logo, 15 anos depois, após uma prisão injusta de quase 600 dias, como tu mesmo apontaste, e depois de perder entes queridos e de consumir milhares de páginas de livros, é lógico que Lula não seja o mesmo dos seus 2 primeiros governos. Mas o que eu gostaria de salientar nesta mensagem é a oportunidade da sua manifestação. Penso que não poderia ter sido mais inapropriada, tanto na forma quanto no momento. Como tu privas de proximidade com Lula, por que não o chamastes de canto e falaste: porra, Lula, teu governo tá uma merda, tu precisas fazer mais política. Esse ministro aqui não está dando conta do recado? Sei lá o que tu achas que deveria mudar, mas falasses diretamente com ele, não num grupo de WhatsApp. Nós 2 sabemos como isso funciona em Brasília. Era óbvio que acabaria na imprensa, escondido sobre as sombras de algum off. E o momento, Cacai, nem Kassab faria melhor, nem a convergência socialista dos tempos do PT conseguiria tal façanha. Fazer coro com a direita e com parte da imprensa na busca de potencializar fofocas palacianas envolvendo a vida familiar do presidente e críticas que tentam enfraquecê-lo publicamente, colocando em dúvida a sua capacidade que é real de concorrer a um novo mandato em um momento em que sai uma pesquisa como o último Datafolha, juvenil e nada colaborativo, e ainda por cima queimando o Haddad, que acredito que não tenha nada a ver com teu movimento. Quero crer que tenha sido traído pela espontaneidade e que o teu acelerador não seja os objetivos aos quais o teu texto contribui para serem alcançados pela extrema-direita brasileira, mas não poderia deixar de te dizer: fizeste uma grande cagada. Caraca! Essa porrada conseguiu ser pior do que a do Moisés Mendes. Ai, ai. Fala pessoal, Pedro Zambarda aqui com vocês da Folha Democrata. A Folha Democrata está sob ataque, meus caros. A gente teve a nossa monetização desativada de uma maneira absolutamente arbitrária do YouTube. E para a gente manter as nossas atividades, a gente precisa de um mutirão de Pix de vocês da comunidade, gente, porque a gente fica sem verba para fazer as nossas coberturas básicas. Fazer as lives, os cortes, os grupos de WhatsApp, Telegram que a gente pretende criar com essa comunidade maravilhosa. Nós perdemos acesso, por exemplo, vocês que são membros do canal, infelizmente estão com as suas contribuições paralisadas. Então a gente precisa de uma ajuda em massa dessa comunidade para salvar a Folha Democrata. Salvar mesmo, gente. A gente precisa novamente da ajuda de vocês, porque ser de esquerda e atuar com essas big techs é realmente muito complicado. Eu conto com vocês, abram um aplicativo do banco, coloca folhademocrata@gmail.com e faça uma contribuição em qualquer valor, em qualquer horário, também nas metas das nossas lives, para a gente manter tudo funcionando. Tá certo, meus queridos e minhas queridas? Obrigado pela atenção de todos vocês. Vida longa e próspera sempre. Vamos combater,
Vamos manter a Folha Democrata funcionando, porque nós dependemos da comunidade, gente. Até mais. Tchau, tchau.